Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus traga a todos a alegria de viver, a esperança de dias melhores, de novas conquistas para todos nós. Hoje vamos falar um pouquinho do Evangelho, convidando a todos a refletir no que seja esse capítulo 8º, bem-aventurados que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de se abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa esta comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para eles, mas para os que lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ele não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência
tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva na experiência adquirida. Nós vamos parando por aqui e vamos pedir a Jesus que Ele nos ampare, trazendo para todos nós as melhores vibrações de paz, serenidade e de alegria para o nosso coração. Senhor Jesus, que nesta manhã sublime sintamos agasalhados e envolvidos pelo seu amor, que possamos receber dos amigos espirituais todo o amparo que necessitamos e que a paz augusta do seu Evangelho permaneça na nossa intimidade, motivando-nos a vivermos momentos mais sérios, de maior compreensão e de maior lucidez ao nosso espírito. Obrigado, Mestre, e que a sua paz, que as tertúlias divinas do seu Evangelho possam falar e cair profundamente em nós. Que assim seja. Queridos irmãos, nós vamos falar sobre bem-aventurados que têm puro coração. O que é essa pureza de coração que nós precisamos compreender que o Evangelho nos traz, que vai falar para nós da simplicidade e a pureza de coração. Nós sabemos quando Mateus nos traz essa parte do capítulo que trazida que Jesus veio nos falar sobre as bem-aventuranças, nós vamos ver que os judeus, eles eram extremamente meticulosos na época do Cristo e que tudo que se dizia a respeito da limpeza, quer em sua vida privada, quer nas práticas cerimoniais, o seu culto, sempre isso tinha uma forma mais relevante. Nós vamos ver que no livro das leis judaicas, o Levítico, nós vamos encontrar um certo até exagero para entender o que seja essa questão da pureza. Por isso que Jesus nos fala do bem-aventurado os limpos de coração. Porque, na verdade, no Velho Testamento, nós sabemos que aqueles que tinham esses votos de devoção eram um tal muito exagerados. E nós vamos ver que todas as pessoas que eram cegos, coxo, tinham qualquer dificuldade, mesmo no aspecto de um nariz torto, ou qualquer coisa, tivesse quebrado o pé ou a mão, se fosse corcundo, qualquer nesse sentido, eles não aceitavam. Eles eram excluídos. Então, nós vamos ver que Jesus dá uma atenção maior a esse formalismo, e ele vai mostrando de todas as formas que é preciso que a gente observe os verdadeiros mandamentos de Deus, inclusive amar ao próximo, honrar o pai e mãe. Então, nós vamos ver que Jesus veio nos ensinar uma maneira de nós curarmos dessas mazelas que estão ligados ainda em nosso pensamento, porque, na verdade, o que suja, o que traz imundo, impureza, não é essa questão externa. É por isso que nós vamos lembrar aqui daquela passagem do Evangelho, quando Jesus é convidado para ir participar do jantar na casa do publicano, e que ele fala que Jesus não lavou as mãos. Eu não sei se todos estão lembrados, mas quando Jesus diz: vós outros pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, entretanto o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Então, não é o que entra pela boca que macula o homem,
é o que sai da boca, é o que macula. Então, nós precisamos entender, e aqui o Evangelho nos mostra isso de uma forma tão grandiosa, que a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Por isso, queridos irmãos, é que precisamos refletir até na sequência do Evangelho que Jesus nos oferece e que Kardec nos traz de uma beleza, porque a pureza do coração é a simplicidade, é a humildade, é tirar de dentro de nós todas essas questões que estão ligadas à parte do orgulho, da vaidade e do egoísmo. E é por isso que Jesus usa, né, em todo momento, o papel que Jesus nos traz é o papel emblemático da criança. Ele mostra a criança como um ser inocente, como se essa infância não retratasse nenhum sentimentos contrários. E aqui nós vamos ver que Kardec nos traz essa explicação, que é bastante séria para nós estarmos refletindo. Será que a criança ela totalmente traz o coração puro? Não, nós sabemos que não. Mas enquanto ela está no período da infância, ela age sem maldade. E ela renasce para a vida, ou seja, ela reencarna, trazendo consigo as suas imperfeições. Essas imperfeições, elas vêm para que, através ou por meio da reencarnação e da educação, ela possa modificar esse passado delituoso. Então, quando uma criança ela está manifestando naquela primeira fase da sua existência, ela não está contendo nenhuma situação de maldade, de malícia, porque ela não sabe articular ainda. Nem a consciência está altamente desenvolvida e nem a inteligência. Então, quando nós recebemos uma criança, um filho, ou uma criança, seja da família ou de amigos, nós precisamos ter olhos de ver com muito cuidado, para que a gente possa ir cortando as arestas que ela vem se manifestando desde pequena, que são as suas más inclinações. E é por isso que no nascimento, a partir do nascimento, é que ela vai começando a receber novas informações, que são novos estímulos que os pais vão dando, porque essa ingenuidade ela vai sendo desaparecendo à medida que ela vai crescendo. Então, se nós pegamos uma criança quando nós recebemos no lar, e se já reconhecíamos quem era ela, seria muito difícil. Então, ela traz dentro dela essa solicitude, essa morosidade por nós, essa ingenuidade que é uma graça, que nós vamos, essa graciosidade vai fazer com que a gente possa amá-la. E quando nós estamos desenvolvendo esse sentimento, nós não estamos fazendo nenhuma ponderação de quem ela foi, quem ela é. Não, ela é nosso filho. Ela é o ente querido que chega ao nosso coração. É um espírito que está para um novo ponto de partida. E para que ela esqueça tudo aquilo que passou, a própria existência nos oferece isso. A reencarnação é justamente esse véu que vai trazer para o esquecimento do passado, a fim de que esse espírito ele possa verdadeiramente começar. O que é renascer? É renascer em verdade. É mostrar que ele vai aprendendo por uma educação e a modificar as memórias do passado. Então, a partir do nascimento, suas ideias se tornam gradualmente, elas vão se desenvolvendo. E à medida que os órgãos vão desenvolvendo nos primeiros anos, o espírito ele vai mostrar uma nova alegria. E isso vai fortalecendo os nossos laços, porque tudo aquilo que ela tem para ser amparado, ou educado, ou renovado, está adormecido. Então, todo o espírito ele enverga temporariamente para a túnica da inocência,
E é por isso que Jesus disse, né, que nós deveríamos amar a criança, e ele traz ela como um símbolo para todos nós de simplicidade, de pureza de coração. E nós que estamos hoje vivendo outro momento, nós já temos a noção da importância que temos de educar o espírito de uma forma em que ele vai modificando as suas más inclinações, as suas más tendências. Por isso que, através do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todas as instâncias. E onde nós vamos sublimar essa mente? No lar, na escola, no templo ou na casa espírita. Então, é por essa renovação íntima que a evangelização promove, que a educação promove, é que nós crescemos enquanto espírito. E nós vamos ver que Jesus veio nos ensinar que, acima de tudo, é preciso que o amor possa cobrir todas aquelas memórias que ainda trazem dificuldades. Esse é o caminho da vida, de uma vida mais abundante, né? Então, essa renovação íntima é o que vai mostrar para nós o que é puros de coração. Por isso, na pureza, Jesus usou do exemplo da criança, quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas é porque naquela infância eles estão em sentido mais terno, mais amplo de receber as virtudes do Evangelho. Então, o Evangelho sempre está nos convidando, amigos, a renovar nosso modo de sentir pelos padrões do Evangelho, a fim de que nós possamos, todos juntos, cada um no seu esforço, modificar a sua forma de compreender a vida e olhando que a justiça e a misericórdia traz para nós sabedoria e entendimento. Então, só pelo esforço, né, que o lar, a escola, a casa espírita deve fazer para que a gente possa contribuir para o bem-estar. E hoje nós estamos vendo que a infância está mudando muito. Ela começa a ter modificações muito expressivas e já demonstrando que a criança está num processo mais rápido, né? E é por isso que nós não podemos perder tempo para educar e evangelizar esses espíritos, mudando o seu modo de sentir, mudando o seu modo de enxergar, olhar a vida, e lembrando a todos os pais que seus filhos são espíritos. Então, a nossa natureza é uma natureza divina. Então, nós precisamos mudar, são os nossos sentimentos, para que a gente tenha um coração mais puro, alterando as nossas dificuldades num clima de paz e de alegria. Que Jesus nos abençoe e que nesta hora do passe possamos pedir a Deus que nos dê força para evangelizar os nossos filhos, educá-los dentro do seu evangelho, olhando para dentro de nós, sentindo ainda tanto orgulho, tanta vaidade. Deus nos ajude a modificar esses sentimentos, buscando viver na simplicidade, no campo da humildade e ensinar os nossos filhos que as leis são leis divinas, a fim de que eles cresçam. Dai-nos força, Jesus, que o passe seja para todos nós esse bálsamo divino. Fluidifique as nossas águas para que elas possam nos trazer essas energias que tanto necessitamos. Mestre Jesus, quanto a luz desce sobre nós, que seu amor possa nos sustentar, hoje, agora e sempre. Querido Mestre, que a paz e a alegria esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Amigos queridos, receba o nosso abraço,
do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que as vibrações chegam todos os lares, levando aos irmãos a esperança e a caridade. Que assim seja.